Se a gente for analisar um pouco da nossa história, a história da nossa cidade não é muito diferente com as cidades brasileiras, né? Falar sobre a história de Itiúba, né, é falar sobre a história do Brasil de uma maneira geral. Então, Itiúba tem como origem, né, em Itiúba também, né, tivemos essa miscigenação pulsante, né? A gente origina de tribos indígenas, de também europeus, e também negros que foram trazidos para trabalhar em algumas fazendas. Onde os negros chegaram em terras brasileiras, desembarcando em Salvador, né, que é a nossa capital, Bahia de Todos os Santos, né? E lá eles se dirigiram a alguns lugares como Cachoeira, né, que é a nossa famosa Cachoeira de São Félix, Itabunas, Ilhéus, lá onde tiveram seus grandes engenhos. Só que o negro, quando chegou no Brasil, não tinha a oportunidade, vamos dizer assim, a liberdade de se expressar a sua fé. A diferença da escravidão brasileira para a escravidão que já existia na África é que a escravidão da África era por motivo geralmente de terra, era por motivo de crenças, e o escravo africano que escravizava o outro escravo africano via nesse escravo alguém que perdeu uma batalha. Então, geralmente, quem perdia a batalha era escravizado. Aconteciam civilizações, inclusive, que esse escravo tinha mobilidade social. A gente lutou contra a sua tribo, de repente vencemos, ganhamos. E aí, você passa a ser meu escravo, você vai trabalhar para mim, aí eu te coloco, por exemplo, para trabalhar como arrumando minha casa, me servindo, mas de repente percebo que você tem dotes culinários, ou que você é um conhecedor, na sua cultura você era professor. Então, a observância dessa profissão fazia com que você passasse a ocupar esse cargo também, mesmo sendo na condição de escravo, mesmo estando na condição de escravo. Já a escravidão brasileira, ou transatlântica, né, porque teve essa passagem, foi uma escravidão muito cruel porque tirou do negro a alma. A Igreja Católica, eu não estou questionando ou criticando tal religião, mas trazendo somente um dado histórico, no passado, que era a instituição do maior poder, ela fala, né, que o negro ele poderia ser escravizado, isso por questões financeiras, que eu fui descobrir depois, e outras questões da época, que não cabe questionamento ou crítica agora. Eles falaram que a gente não tinha alma, que por isso poderia escravizar a gente. A gente não tinha alma. Então, essa diferença entre a escravidão que já acontecia na África, que já acontecia em diversos continentes, para a escravidão que aconteceu no Brasil. Os primeiros povos foram os portugueses e os indígenas, o que está catalogado aí. Depois vieram realmente traços da cultura africana e aí foi sofrendo toda a miscigenação. Por se falar de povos originários, eles, assim como os primeiros habitantes, eles tinham vergonha realmente e tinham as suas próprias regras, né? A cultura deles. Tinha o seu líder e esse líder não permitia a entrada de qualquer pessoa. Então, existiam milhões, pensa aí, existiam milhões de povos indígenas, de diversas tribos, de diversas concepções e diversas culturas também. E aí chegaram os portugueses, eu ficava pensando como alguns portugueses que chegaram cansados, depois de uma viagem imensa, conseguiram colonizar, conseguiram escravizar povos indígenas que já moravam aqui. Como esse mesmo povo trouxe outros povos para cá para trabalhar para eles. Depois de um tempo eu fui estudando, né, essa história, eu fui entendendo que é a primeira colonização, né? E a maior colonização dos portugueses não foi a colonização das terras, do lugar somente, mas foi a colonização ideológica também, a colonização religiosa. Porque para você colonizar um povo gigantesco, que estava em maior quantitativo, você precisava trazer uma ideologia e acabar primeiro com a cultura desse povo. E os portugueses fizeram isso, né, com suas missões religiosas. Eles acabaram com essa cultura que já era existente aqui, com algumas crenças que já eram existentes aqui, porque era preciso fazer isso.
A primeira colonização e a maior colonização brasileira aconteceu na mente. E, infelizmente, essa é uma colonização difícil de sair das nossas mentes. Então, a gente é um povo criado com base em concepções europeias. A gente analisa a nossa história a partir dessa análise. Assim como os povos originários foram sofrendo algumas modificações, os nossos povos originários também passaram por essa modificação. Era um senhor daqui de Itiúba, de uma denominada religião, que já levava e já apresentava essa religião para eles. E ele já era o líder daquela localidade no Cabeça. E eles faziam, na época fazíamos a entrevista, mas a gente precisava também falar o que é que a gente ia perguntar para ver se também eles autorizavam essas falas. Que um menino meu, ele se formou para professor e ele fez uma apresentação com os trajes dos santos daqui do terreiro. Misericórdia, só faltaram tirar ele de dentro da festa. Mas ele tinha que apresentar, né, a religião. O preconceito hoje ainda é consumido bastante, porque quem trouxe verdadeiramente o candomblé foi o negro. Então, eu acredito, não sou eu como vários colegas, que hoje o preconceito ainda está muito forte por conta da pele, né, da cor da pele, do negro. Porque se fosse um branco que trouxesse nos navios, nas caravelas, essa cultura, né, que hoje o candomblé é uma cultura, mas infelizmente e para nossa sorte foi o negro. Então acho que o preconceito existe hoje, está muito ainda forte, por conta que foi o negro quem trouxe essa cultura linda e maravilhosa da África. A gente vive uma cultura de preconceito, realmente, tanto com os indígenas quanto com os negros. Isso não é diferente em nenhuma outra cidade, não seria diferente na nossa. Nós passamos por essa dificuldade da questão do preconceito, da aceitação cultural deles, até porque é bem diferente realmente da nossa, mas eu acredito que hoje ainda existe muito preconceito, principalmente se eles viessem ainda com a sua cultura original, com relação aos índios realmente. Os negros, a gente sabe que que tem o preconceito também, embora a gente finja não perceber dentro da nossa sociedade. Né? Tem vergonha de sair na cidade, se apresentar à população, o que é e o que é que não é. E por causa que a gente leva, quem sair demonstrando que faz parte da cultura, vai levar nome de feiticeiro, de macumbeiro. Aí o pessoal se esconde para não sair. Itiúba é a terra dos coronéis. A história de Itiúba é uma pequena história que está dentro dessa história geral, que é a história brasileira. Então, se você analisar, né, por exemplo, os postos de trabalho de Itiúba, se você analisar as instituições em Itiúba, principalmente as instituições que têm o poder nas mãos, como por exemplo a Casa Legislativa, Poder Executivo, você vai ver que dificilmente a gente tem uma representatividade, né? Quando a gente fala sobre a união social, talvez eu esteja errado, mas a união social, de uma maneira geral, é um pouco utopia. Eu não acredito numa união geral. Isso para mim é um pouco utópico. Mas eu acredito muito no potencial de alguns grupos que se reúnem às vezes por alguns objetivos. Eu acredito que hoje, com essa questão do negro se colocar, os povos indígenas, né, lutando pelos seus direitos e exercendo esses direitos também, vai mudando a estrutura social e vai fazendo com que mais pessoas se reúnam em grupos e veja nisso uma força.
Na verdade, a estrutura social está mudando, né? É porque é o seguinte, a gente às vezes é muito ansioso. A gente espera ver a mudança na nossa geração. Daqui isso não muda. Como assim isso não muda? A gente só tem uma vida e há alguns anos, na verdade, está mudando. Eu acho que o nosso papel hoje é fazer parte dessa mudança. Essa é apenas uma semente. As pessoas deveriam, o ser humano entre si, deveria procurar mais saber, deveria procurar mais as casas de nações do candomblé para se informar, para ter o conhecimento, para não ter tanto esse julgamento. Tinha que visitar e ver o que é que acontece, o que é que um pai ou uma mãe de terreiro trabalha, né? Como é que faz, como é que não faz. Então, assim, eu acredito que poderia, sim, existir um trabalho de que forma? Em associação, realmente, de assumir a cultura. Vamos juntar os povos e não separar, vamos juntar. Mas a gente precisa unificar os pensamentos, as culturas, para que esses povos eles possam fazer suas representações também políticas, para que a cultura seja representada.